Olá, pessoal. Este é o podcast Eu Tenho Direito, voltado ao debate e à discussão do trabalho da assessoria jurídica dos sindicatos bancários de Porto Alegre e região e dos escritórios conveniados do sindicato. Hoje nós estamos aqui para falar sobre uma importante decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que examinou a possibilidade ou não de demissão de empregados vinculados à administração pública, a empresas públicas e estatais de uma forma geral. E como a categoria bancária tem importantes bancos vinculados à administração pública, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, o nosso Banrisul, BRDE, Badesul, a gente tem este tema que é muito caro para toda a categoria e nós vamos debater sobre esse tema e saber um pouco dessa decisão e um pouco da repercussão dessa decisão na vida de cada um e de cada uma das bancárias. Eu sou Antônio Vicente Martins, do escritório AVM Advogados, e estou aqui com nossos convidados, ou as nossas convidadas também, a doutora Beatriz Henke, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, uma juíza que tem uma longa trajetória dentro do tribunal, ex-advogada também, né, doutora Beatriz? E certamente vai poder nos ajudar a esclarecer e a pensar um pouco sobre este tema. Está aqui comigo também o Luciano Fetzner, presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, funcionário do Banrisul e, portanto, também muito interessado nesse debate. E conosco também está a Sabrina Muniz, dirigente da Federação dos Trabalhadores no Ramo Financeiro do Rio Grande do Sul e funcionária empregada da Caixa Econômica Federal, portanto, também bastante conhecedora do tema esse que envolve o desligamento, a possibilidade de desligamento de empregados das empresas públicas. Antes de começar, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, dar o like no vídeo, compartilha com teus colegas bancários, que certamente têm muito interesse em debater sobre isso. Eu vou começar exatamente pedindo para a doutora Beatriz falar um pouco sobre digamos, um cenário de debate que também foi construído durante muitos anos, né? Eu vou te chamar de Beatriz, tá? É óbvio, claro que sim. A Beatriz foi minha colega de faculdade, tá? Então nós fomos não só contemporâneos, mas nós somos colegas de faculdade. Então me permito essa intimidade. Mas, enfim, Beatriz, qual é o tema de debate ou qual é o tema de discussão, digamos, de controvérsia jurídica, que é o primeiro cenário? O primeiro cenário os empregados vinculados à administração pública, empregados seletistas vinculados à administração pública, né? Eles podem ser desligados, não podem ser desligados, eles têm estabilidade, não têm estabilidade. Qual é a primeira controvérsia que foi estabelecida no Poder Judiciário? Então, olá, é um prazer estar aqui para esse debate. Essa questão, ela vem sendo discutida há muito tempo, né? Desde, vamos dizer assim, da Constituição Federal. Porque aqui a gente está falando de empregado público. E a gente tem o servidor público, aquele em sentido restrito, digamos assim, que é aquele que se relaciona com o Estado por um contrato de natureza administrativa, não é CLT. E aí é mais fácil, né? Porque ele tem estabilidade, é um outro tipo de contrato. Acontece que a administração pública tem essas empresas públicas e sociedade de economia mista, pode ser os dois, né? O Banrisul é uma sociedade de economia mista, algumas são empresas públicas, e são pessoas híbridas, digamos assim. Elas são pessoas jurídicas de direito privado, mas elas são integrantes da administração pública, há dinheiro público envolvido. E daí é que vem toda a questão. O artigo 37 da Constituição Federal, ele estabelece a necessidade de realização de concurso público por todo e toda aquela e aquele que queira ter
um emprego público ou uma função pública. O emprego é aquele emprego via CLT. Mesmo sendo via CLT, é necessário o concurso público. É uma norma de transparência e de moralização do serviço público, justamente para que tenha acesso a toda a cidadania de um emprego, de uma colocação em que envolva dinheiro público. Ao mesmo tempo, há um artigo na Constituição, o 173, que diz que as empresas públicas e as pessoas jurídicas, a sociedade de economia mista, onde se enquadram esses bancos estatais, digamos assim, como são apelidados, eles se regem pelas mesmas regras das relações privadas. E aí, então, vem a controvérsia, porque se debateu sempre, se uma vez que se tratam de bancos que não são pessoas jurídicas de direito público, se regem pelas mesmas normas das empresas privadas, se é possível a despedida sem justa causa. Sem imotivada, né? Porque eu sempre gosto de dizer que a despedida, esse jargão, assim, o empregador tem direito potestativo de despedir. Eu não uso esse termo. Direito potestativo é um direito que não pode ter nenhum tipo de limitação. E não é verdade. Existe a proibição geral na ordem de despedida discriminatória. E há vários casos, dirigente sindical, gestante, o próprio cipeiro, e inclusive a lei aquela que prevê, agora é 9.000, e eu não me lembro todo o número dela, que prevê a despedida discriminatória por doença, por estigma. Então, não é verdade que exista esse direito potestativo desta forma. Há uma faculdade que pode ou não ser limitada por alguma norma ou princípio jurídico. E aí veio todo o debate. Ou por acordo coletivo. Por acordo coletivo também. Vem todo o debate. Considerando que o empregado necessita fazer concurso público para exercer um emprego público, não uma função pública estrito sensu, é possível a despedida sem nenhum motivo? Isso se adequaria aos princípios da transparência, da impessoalidade, da legalidade que informam a administração pública? Esse debate já se trava há muito tempo, né, na jurisprudência. Eu, pessoalmente, sempre adotei o entendimento de que a despedida, nesses casos, ela tem que ter algum motivo. Não é uma despedida com justa causa, ou seja, que teria que ser um daqueles motivos que está lá relacionado no artigo 482 da CLT. Não é isso. Mas sempre defendi que a despedida tinha que ter uma razão justificável, né? Porque, afinal de contas, há um concurso público, há uma necessidade de que o Estado ele preste contas, né, da sua própria atividade, e também a necessidade de que a despedida atinja o princípio da finalidade. Então, sempre compreendi que era necessário ter uma motivação. Bom, essa questão ela é muito divergente, já tinha chegado ao Supremo uma outra vez, quando o Supremo estabeleceu uma tese de repercussão geral relativa à ECT, aos Correios e Telégrafos, que é uma empresa pública. Naquela oportunidade, inicialmente o Supremo tinha lançado essa tese de que é necessária a motivação, mas em embargos declaratórios acaba restringindo naquele caso. Ele não se, então, digamos assim, não se manifestou sobre a questão em geral, mas assentou que no caso da ECT é necessária a motivação, né? E aí o debate continua. Ele fez essa justificação, até para todo mundo entender, ele usou o argumento que a ECT ela tinha um monopólio. Exatamente. Então, por ter um monopólio, do ponto de vista do setor econômico, que é o monopólio dos Correios, por ter um monopólio, exatamente, ela tinha uma restrição no direito de demissão sem justa causa, sem nenhuma justificativa. Exatamente. Ela tinha que motivar. Então, permaneceu o debate quanto às outras empresas públicas, né, empresas de economia mista, se elas também teriam que ter a mesma, ter uma motivação. E aí... Mas dos fundamentos do acórdão, especialmente do voto do ministro Barroso, no caso do ECT, já se extraía esta conclusão, essa concepção de que é necessário algum motivo para a despedida. Mas, claro, o debate prosseguiu. Aí, sim, alguns entendendo que, bom, não, está restrito a ECT, é por conta do monopólio.
E outros, nos quais eu me filio, entendendo que há uma regra mais geral, que isso justifica por se tratar de administração pública, por exigir o concurso público para o ingresso. Então, o ingresso ele tem um regramento diferente, a saída também tem que ter. E o debate prossegue, né? Essa questão sempre vai aos tribunais superiores, porque é um debate muito, muito grande, e agora chega, então, ao Supremo de novo, né? Nesse acórdão que nós não conhecemos ainda os detalhes, né, Vicente? Porque o que acontece? Nós só temos a notícia do próprio Supremo Tribunal Federal, da assessoria lá de imprensa, lá do Supremo Tribunal Federal, sobre o julgamento, e que prevaleceu o voto do ministro Barroso, né? Mas nós não temos os detalhes, a tese de repercussão geral ainda não foi firmada, foi adiado para uma outra oportunidade, nós não temos acesso aos votos para ler os fundamentos. Houve um intenso debate. Pelo que se vê da notícia, o ministro Alexandre de Moraes defendia que, em face do artigo 173 da Constituição, estabelecer que as sociedades de economia mista e empresas públicas se regem pelas mesmas regras das empresas privadas, não haveria. E há outro debate ali que eu percebi, mas eu falo pela notícia, não vi os detalhes. O ministro Fachin, por exemplo, defendeu a necessidade de sindicância, porque aí vem a diferença. Eu nunca entendi que precisasse de sindicância, nem de processo, inquérito para apuração de falta grave, como é o caso do dirigente sindical que tem uma estabilidade. Eu sempre entendi que deveria haver uma justificação, mas, claro, na medida em que eu entendo que deva haver uma justificação, eu vou analisar se essa justificativa ela foi comprovada, né? Se ela é razoável. No caso ali, o ministro Fachin defendeu que era necessária a realização de uma sindicância. E parece que foi acompanhado por algum outro ministro. Agora, eu não tenho certeza se não foi o ministro André Mendonça. E o ministro Alexandre e alguns outros que eu também não tenho acesso. Eu acho que é o ministro Alexandre, Gilmar e o com K lá, como é? O Cássio Nunes. O Cássio Nunes votaram pela possibilidade de desligamento sem qualquer justificativa. Como se fosse o Banco Bradesco, assim, né? E os outros todos entenderam que esse desligamento teria que ser motivado, teria que ter uma motivação. É claro que agora o que a Beatriz está falando é assim, nós não temos o acórdão, nós só temos a síntese da decisão, que é essa, tá? Esse é o debate. Agora eles vão redigir o que é essa repercussão geral. O que é a repercussão geral? Aí é eles transformarem essa decisão numa tese. Numa assertiva, digamos, num enunciado, que vai ser aplicado em todos os processos onde tiver essa discussão espalhados por todo o Brasil. Então, quando o processo chegar lá na turma julgadora da Beatriz, independente dela ter o entendimento A, B, C ou D, ela vai ter que pegar esse enunciado e aplicar. Mas vê que não é tão simples assim, Vicente, porque esses enunciados, essas teses, todos esses precedentes, porque isso é um precedente, né, de observância obrigatória que o Código de Processo Civil estabeleceu agora, porque antes não havia esses precedentes, eles são um desafio para todos e todas nós que trabalhamos com direito, né, Vicente? Porque é preciso daí extrair dali quais são as premissas e quando a situação de fato ali se enquadra. Porque pelo que eu li na notícia, o ministro Barroso defendeu que era uma motivação simples, que não precisava ser formal. Aí eu pergunto, o que é uma motivação simples? O que será um motivo determinante? Tem todo esse debate pela frente. E ainda parece, pelo que li na notícia, vamos ter que ver agora na tese, que vai haver uma modulação, ou seja, só para as despedidas que ocorrerem após a tese de repercussão geral. Então, é um desafio para a aplicação dessas matérias e nós ainda não temos certeza de como isso vai ser assentado ali pelo Supremo Tribunal Federal e nem como nós vamos depois evoluir na interpretação desse precedente. Colocar os fatos dentro daquela regra. Luciano, deu para entender? Deu para entender. Mas é a pergunta, porque às vezes a gente fica falando, a gente tenta não falar juridiquês, né? Mas, eu acho que eu tentei também. Não, nós tentamos. Deu para entender sim, e além disso, esse é um debate que não é novo para nós, para nós bancários e, sobretudo, para nós dos sindicatos bancários.
Porque não são todas as instituições financeiras que não são privadas que fazem isso, mas nós acompanhamos de tempos em tempos bancos fazendo esse movimento de criar um dossiê para chamar de justificativo ou de justo motivo para bancar uma demissão sem justa causa. E o que a gente vê eles fazerem é, bom, se a pessoa entrar na justiça para questionar, eu vou apresentar no processo quais foram as minhas motivações. Alguns bancos fazem isso, nem todos. E é um debate que não é novo para nós, e eu queria aproveitar para puxar um aspecto de caráter mais político desse debate, que impacta muito, na nossa opinião, em especial nos bancos públicos, mas nas empresas públicas em geral, que é trazer o porquê que a gente discute essa questão da estabilidade do empregado público ou do funcionário público. É uma questão do caráter público, do capital ou do dinheiro ou dos recursos, enfim, que estão sendo geridos por aqueles trabalhadores. Porque a gente pode falar tanto em combate à corrupção, que é um tema lato sensu, corrente, mas também com a questão da gestão transparente que foi mencionado aqui. Porque, pega o exemplo clássico do funcionário de algum político que diz não para uma determinada ordem dada, minimamente questionável, ou mesmo ilegal, ou explicitamente ilegal. O cara tem estabilidade no emprego para poder garantir a transparência e a proteção até dos bens públicos, de não serem desviados, ou de não serem malversados, ou de, enfim, não ser feito de forma transparente alguma movimentação dos recursos do Estado. Isso vale para o Banrisul, vale para o Banco do Brasil, vale para a Caixa, que são empresas que gerenciam em boa parte dos recursos ali, dinheiro público também. Eu acho que é importante, assim, é um enfoque que muitas vezes eu acho que não é tratado pelos tribunais e nem pelos advogados, tá? Quando eu falo não é tratado pelos tribunais, não é uma crítica aos tribunais, mas muitas vezes não é, os advogados mesmo não fazem essa abordagem, que eu acho que é uma abordagem importante, que é uma abordagem que garante que esses empregados, esses trabalhadores, digamos, que têm uma relação seletista dentro desses bancos estatais, eles têm um grau de autonomia funcional que ele é diferente dos bancos privados, porque permite com que eles façam claro que isso tudo é em tese e, claro, a gente sabe que tem limites nesse questionamento, mas permite sim que eles façam questionamento, que eles façam resistência, digamos, a más práticas, né? Então, a gente tem um caso, eu me lembro de um caso aqui do Banrisul, especificamente, que tratava de uma colega que estava se negando a cumprir a ordem ou a orientação de um gestor de fazer venda casada de produtos, que é ilegal, que é não reconhecido pelo Banco Central, etc., e pelo próprio banco, não é uma conduta do banco, mas que, eventualmente, um gestor pode fazer essa orientação. E num banco privado, digamos, a capacidade de resistência desse empregado ele é zero. Enquanto que num banco estatal, ele tem essa capacidade de fazer esse questionamento, né? Não, e é um debate de fundo que eu acho muito importante a gente trazer quando faz esse debate, porque pega uma empresa privada, a família X tem uma empresa, tá botando os seus recursos financeiros ali e vai gerenciar como bem entender. Os recursos são privados, beleza? Eu não gosto dessa pessoa, eu não quero ela trabalhando comigo. Ok. Agora, quando estamos falando de gestores públicos, não é meu político, não é meu cargo de confiança, não é meu aquele recurso. Então, não cabe a mim definir se essa pessoa é legal ou não, se eu gosto dela ou não. Eu tenho que avaliar o trabalho, a competência, que foi, né, pelo concurso, foi avaliada que aquela pessoa tem capacidade. Bom, ela não cometeu nenhuma falta grave, por que eu tenho que poder demitir ela? Não faz sentido. O único sentido que teria seria ou preconceitos, que a legislação prevê, beleza, tu vai lá e questiona, ou, bom, o cara não está fazendo o que eu estou mandando, então vamos discutir o porquê que o cara não está fazendo o que tu está mandando. Se esse porquê não é motivado, eu não posso concordar com o ministro Alexandre de Moraes ou todos os demais que estão acompanhando essa lógica, que tem que equiparar ao direito, ser regido pelo direito privado. Não, é direito público, é outra coisa.
a empresa sendo estatal, ou seja, empresa pública de capital privado ou aberto, independente do formato, ela tem a ver com o Estado, tem a ver com o Estado, tem a ver com o público, e não pode ser às escuras qualquer decisão sobre quem vai estar ali gerenciando esse capital público. Pois justamente porque tem essa natureza híbrida é que há necessidade do concurso público, mesmo sendo uma empresa que visa lucro, em certo sentido, porque visa, né? Os bancos são instituições financeiras, embora sejam públicos. Então, é essa contrariedade, essa contradição do Estado empregador, que ao mesmo tempo em que ele contrata via CLT, porque o normal seria o Estado contratar via regime, estatuto, que é o famoso estatutário, né? O que é isso? É um trabalhador que tem outro nível de relação com o Estado, que é do estatuto, é um regime de direito administrativo, e sim, esse tem estabilidade. E se discute hoje tanto sobre a estabilidade, é bom falar como ela é importante, não só para os trabalhadores, mas para a sociedade. Porque o que acontece? É impossível o Estado concretizar as políticas públicas todas, sem um corpo de funcionários, a burocracia estatal no bom sentido, não aquela burocracia que ninguém sabe, que não é transparente, ela é importante, porque ele tem um conhecimento específico e técnico sobre aquela matéria, que aquelas pessoas trabalham 20 anos. É só imaginar como que seria possível, por exemplo, alcançar o Bolsa Família, que é das políticas públicas mais complexas, sem um corpo administrativo. Simplesmente não adianta pensar numa ideia se não tiver esse corpo que seja capaz de executar. Então, é muito importante a estabilidade para a sociedade, porque se cada 4 anos que trocar a prefeitura, que é mais fácil de pensar, porque são cidades menores, ou o Estado trocar todos os funcionários, é impossível de o Estado continuar atuando. Então, acumular conhecimento. Não tem como, e nem tem como também, né? executar as políticas públicas. Não vai acontecer, as ideias podem ser ótimas. Por isso eu acho que é bem estabelecido que tem lá os caras de confiança, que são aquelas pessoas que vão levar o projeto, que ganhou nas eleições, mas quem vai executar é a burocracia estatal. E ela é necessária. Mas aí vem essa questão das estatais, né, entre aspas, que são esses seres híbridos, que são as empresas públicas e sociedade de economia mista, que aí tem essa relação de emprego, mas tanto não é igual que há exigência do concurso público. Por que há exigência? Por isso que falaste, ou seja, porque para dar acesso a todos os cidadãos e cidadãs daquele cargo e não ter nenhum tipo de prevalecimento, a pessoa vai lá e por mérito, aí é a própria meritocracia, por mérito, respeitadas as cotas, que hoje todos os concursos têm, né? Para deficientes, cotas raciais. O que acontece? A pessoa vai lá e se habilita, porque ela tem conhecimento. Então, isso é muito importante. E isso acontece nas empresas públicas de sociedade de economia mista. Só que não é uma estabilidade, né? A concepção jurídica não é, porque se fosse estabilidade, seria obrigatório que tivesse um processo disciplinar, né? Porque é assim que funciona, por exemplo, no judiciário, onde eu sou, mesmo que não seja um magistrado, mas um servidor, tem que ter todo um processo administrativo disciplinar para afastar um servidor. Não seria isso, não é isso que o Supremo está decidindo, mas ele está decidindo que tem que ter um motivo, tem que ter uma razão, que seja uma razão transparente, funcional. Às vezes é o desempenho. E o desempenho aí, então, o ente tem que se desincumbir de demonstrar avaliações periódicas que aquela pessoa não consegue acompanhar, ou que, enfim, que está negligenciando o trabalho, mas isso tudo pode ser motivo de prova. E pode ser questionado depois. E acho que isso é uma coisa que a Beatriz falou, de que depois a gente colocar os fatos dentro daquelas decisões, não é fácil. Daqueles parâmetros. Por quê? Porque, tem que ser motivado. Agora, o que é o motivado? E o quanto é essa motivação? Porque, por exemplo, o motivado pode ser uma avaliação de mau desempenho num semestre, mas para um empregado que está vinculado ao banco há 25 anos e que teve 24 anos e 6 meses com avaliações positivas, a má avaliação em um semestre ela pode ser insuficiente para convencer o juiz de que aquilo é uma motivação. Então, agora, a partir desse processo de decisão, e isso é uma preocupação, né, Sabrina, que a gente tem, de que não se utilize, e acho que foi importante também que o Luciano colocou, de que
talvez esse debate também ele seja bem antigo dentro da categoria, né? A categoria sabe que sempre existiu a possibilidade desse desligamento, tá, sem justa causa, mas os bancos públicos nunca tiveram uma política de desligamento sem justa causa. Eles sempre procuram criar algum tipo de motivação. Acho que uma preocupação, e a Sabrina pode falar um pouquinho sobre isso, senão tu só vai assistir, né? Não, Sabrina, eu tô esperando aqui, mas eu tô adorando. Ansiosa para falar. Eu acho que é uma coisa importante de que tu coloque um pouco disso, de que as experiências que a gente tem também, né, Beatriz, assim, de ter sentido na pele práticas adotadas pelos bancos para descomissionar e fazer uma justificativa de descomissionamento por avaliações, digamos, e que isso eventualmente possa ser usado contra os trabalhadores e trabalhadoras para justificar algum desligamento, né? Exatamente, Vicente, porque a gente vê muito nos bancos, e posso falar também, né, da Caixa, né, que é o banco onde eu trabalho, que a gente vê muitas vezes essas ferramentas, né, de desempenho, de acompanhamento, né, do desempenho das pessoas, passando por alterações, né? E na Caixa a gente teve alterações muito significativas nos últimos períodos, que agora a empresa diz assim, não pode todo mundo ser bom. Olha só, não pode todo mundo ser bom. Pelo menos 25% da unidade tem que ficar mal avaliada. E aí, como é que tu faz com isso? Porque daqui a pouco a empresa começa a criar, dentro dos seus mecanismos, né, situações que colocam os funcionários numa possibilidade de, daqui a pouco, sim, ter registrado que não está, né, com um bom desempenho, mas isso dentro de uma lógica de mecanismos que o banco está criando para criar justamente esse tipo de registro. E daí já fica uma situação muito complicada para os nossos colegas, né? E os colegas da Caixa já são um pouco traumatizados, né? Não os mais novos também, mas nesse quesito de demissão, quando eu entrei na Caixa, tá? Foi em 2002 que entrei na Caixa. A gente tinha ali o chamado RH 008, que previa, sim, a demissão na Caixa, né? Muitas pessoas que foram demitidas à luz desse normativo conseguiram voltar para a Caixa, né? Esse normativo já foi revogado, até ele nem está mais acessível para as pessoas, que a Caixa deixa os seus normativos antigos todos acessíveis, os revogados, para a gente ter acesso. Agora, esse normativo ele é só para um grupo muito restrito de pessoas, então a gente não consegue ter acesso mais a esse normativo, mas que tinha ali toda a previsão de como fazer para demitir alguém. Então, agora a gente não tem mais esse normativo, mas os colegas da Caixa ficaram apavorados, especialmente, né, no primeiro dia, né, do julgamento da STF, porque terminou com o Alexandre de Moraes, né? Então, a gente terminou na tragédia. A gente terminou pensando, bom, foi, né? Foi tudo, acabou, vão começar a demitir. Mas, felizmente, a gente teve esse outro segundo dia ali do julgamento que nos trouxe essa questão até de modulação também, né? Essa questão de tentar tornar mais objetivo. Mas a gente vê que a gente ainda está com essa dificuldade, né? Porque é objetivo pero não mútil, né? É que eu acho que agora se inicia outro debate, né? Porque, por exemplo, se a modulação realmente for essa, a tese é de que apenas as despedidas que ocorreram a partir de agora terão que ter motivação. E todas essas anteriores que se discute os processos, as despedidas que já aconteceram. Inclusive da ação que está sendo julgada, não é? Exatamente. Então, todo. Eu penso assim, que agora nós vamos entrar numa outra discussão. Antes se discutia se era ou não era possível, se era ou não necessária uma motivação. E agora nós vamos passar por toda essa outra discussão de o que é a motivação, que tipo de motivação. É um caminho muito longo, porque eu também tenho aprendido com a experiência no judiciário de que esses precedentes, eles são muito complexos de aplicação na prática. O nosso sistema, eu e o Vicente sabemos, mas a gente chama que é da civil law. A gente não tem um sistema, a gente tem muitas leis no país. Então, a gente nunca teve um sistema de precedentes, como é o direito americano e inglês. Lá tem pouquíssimas leis. Como é que vocês podem ver aqueles filmes lá, né? O caso do fulano contra fulano. Ali já era jurisprudência. Porque não tem nenhuma lei que diga nada sobre aquela situação. São leis esparsas. Nós temos uma legislação enorme, né? Já temos uma Constituição, que é uma Constituição que tem lá no artigo 7º e outros artigos, todo um detalhamento. E temos muita legislação ordinária também.
Então é muito complicado, porque lá o precedente ele não é formatado da forma que a gente faz aqui. Lá o tribunal está julgando um caso concreto, julga o caso concreto da forma como ele acha melhor e a partir dali ele vira um precedente. E aqui não. Aqui vai se julgar um caso concreto à luz de um precedente, que a tese de repercussão geral é um precedente. Como que isso vai se aplicar? Porque daí tem o famoso distinguish, que é uma palavra, que é a distinção. O julgador, quando ele vai aplicar, ele tem que tanto obedecer ao precedente, quanto fazer a distinção do precedente, quando o caso não se adequa ao precedente. E as duas coisas, ou seja, se o julgador não aplicar o precedente, deveria ter aplicado, ou não fizer a distinção, elas podem motivar a famosa ação rescisória, que é aquela ação que a parte pode entrar de uma decisão que a gente chama transitado e julgado, que quer dizer nada mais que não cabe a nenhum recurso, mas se essa decisão violou um precedente ou não fez a distinção do precedente, ela também é um fundamento para ação rescisória, porque o Código de Processo Civil ele alterou ali os artigos sobre a rescisória, e não é só se a decisão viola a lei, se a decisão viola também a norma jurídica, onde se enquadram os precedentes. Então, não vai ter nada fácil. Eu vi que é um medo que a decisão de agora possa desenterrar muitos processos que já foram transitados e julgados, né? É uma... mas esse que eles daí... estão querendo blindar para que não aconteça isso, mas né? Por isso que ela tem que dizer a partir de quando que ela vai valer, em que condições ela vai valer. Mas daí tem um problema, Vicente, e ela tem toda a razão. E eu pensei nisso neste momento. Porque eu sou da seção do tribunal que julga ações rescisórias, né? Porque a gente se divide em grupos e eu sou desse grupo que julga ação rescisória. Além da minha turma que julga os recursos ordinários. Existe sim fundamento para ação rescisória quando ela viola a tese, quando a decisão que já transitou em julgado violou tese de repercussão geral. Isso vai ser outro debate ainda que vai ser feito. E digo que nós já tivemos casos de uma matéria completamente diferente, de lava do ministro Alexandre de Moraes, é aquele caso que não diz respeito aos bancários, mas é aquele caso do transportador autônomo. Existe uma lei que diz que o transportador autônomo não é empregado, e o Supremo lá assentou um precedente de que essa lei é constitucional, que nunca se discutiu que fosse, mas daí inferiu que não tem vínculo e que nós não poderíamos julgar se há vínculo ou não, teria que ir para a justiça comum. E nós tivemos casos em que isso foi aventado em ação rescisória. Nós não acolhemos, julgamos improcedente a ação rescisória, porque entendemos que naquele caso já tinha se esgotado, na época não existia o precedente, e o Supremo ele acolheu reclamações constitucionais, que eu não sei se a gente pode explicar o que são reclamações constitucionais, mas enfim, é um recurso que se faz direto para o Supremo, numa decisão de primeiro grau, de segundo grau, de qualquer decisão sobre uma questão constitucional. Então, é complexo. A gente fala que o sistema jurídico brasileiro, e isso é o grande complicador dele, assim, eu e a Beatriz estudamos há pouco tempo, mas estudamos, tá? Nós nos formamos, né? Num sistema jurídico que ele é baseado no direito romano. Tá? Então, ele é baseado... Sabe aquele negócio que todo mundo já viu assim, o código romano, não sei o quê. Então, são leis. O direito romano é baseado em leis. Que a gente interpreta. As leis estabelecem condutas que pega o fato concreto e joga para aquela conduta que está prevista na lei. E isso é a decisão que vai ser dada. Tá bem? Claro, mediante interpretação, né? Porque a lei nunca pode citar todas as situações de fato. Mediante a interpretação. O direito inglês, tá, que é o que a gente chama de common law, ele é baseado nos precedentes, ele é baseado em decisões. Ele não tem uma lei, tem muito poucas leis escritas. Tá? Então, toda a relação social, digamos, todas as relações e tal, contratuais, que sejam, elas são baseadas na interpretação de casos concretos que ficam servindo como referência para outros casos concretos que tenham mais ou menos a mesma questão. Então, vocês vejam que são dois sistemas que são muito diferentes. E o que aconteceu a partir do começo dos anos 2010, 2015, por ali? Mas o código sacramentou. Eles fazem uma alteração, e muito baseado no conceito e numa proposta do Luiz Fux, do STF, que ele
introduz algumas desses mecanismos de solução de conflitos baseados nesse sistema inglês, tá? Eu não vou falar do americano, porque o americano copiou o inglês. O inglês claro, é que é a base de tudo. E ele introduz esse sistema de resolução, mas numa tradição de direito romano. Então, o direito romano é o que aplica essa tradição, a origem do direito alemão é do direito romano, a origem do direito francês é direito romano, o direito italiano é direito romano. A maioria dos países ocidentais tem o direito romano como fonte de direito. E o que o Brasil faz através desses precedentes, de algumas coisas que estão acontecendo e tal, são uma espécie de um puxadinho jurídico, eu fico chamando assim. E aí tu cria muitas contradições, muitas dificuldades, porque o advogado e o juiz, ele tem que aplicar a lei, que é o código. Mas também tem que aplicar o Mas agora ele tem que olhar também essa questão dos precedentes. Então é aquele negócio, um olho no gato, o outro no peixe. Tu tem que ter 2 olhos, né? Eu vou pedir para o Diego, que pode até nos ilustrar, eu acho que a gente já está indo assim quase para o finalmente, mas antes de chegar no finalmente... Antes de chegar no vídeo que você está para pedir aí para botar, deixa eu trazer uma outra coisa aqui, que vocês estão falando em caso concreto, análise do caso concreto, e eu não posso deixar de mencionar que no concreto, no dia a dia do que eu acompanhei ao longo dos anos de dirigente sindical nos bancos públicos aqui da minha base, no caso concreto, o que a gente vê é a maioria das vezes, a esmagadora maioria das vezes, que apareceu aqui para nós algum caso de demissão sem justa causa, com o apelido que seja, justo motivo, justificativa, motivado, via de regra é em algum grau de perseguição ou de injustiça. Porque, se tu tem uma justa causa, tu aplica uma justa causa. Tu não tem a justa causa, cara, sempre entra aquelas questões que a Sabrina estava relacionando ali. Ferramentas de desempenho de um semestre ou 2, tu vai olhar lá na prática, o gestor do cara não é com a cara dele. Ou tu vê lá o ranqueamento dos 5, 6 piores dos últimos semestres. Ele brigou com alguém. Sabe? Isso a gente precisa combater, porque tem a ferramenta da justa causa. Então, quando a gente parte do fato concreto, sem olhar do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista prático mesmo, do sindicalista, a maioria das vezes tem sacanagem e tem injustiça. E é por isso que eu acho muito importante a gente brigar e continuar brigando, independentemente de como que ficar pacificado aí no STF essa discussão, a gente tem que brigar caso a caso, porque a maioria das vezes vai ser injusto, sim. Até porque os colegas são sujeitos a código de conduta, ética, tem todo o processo administrativo ali, disciplinar, para se cometer alguma falta, e daí sim ter uma demissão motivada, com justo motivo, né? Uhum. Mas vê bem, aqui não é só a justa causa, é um motivo. Ele pode ser um motivo técnico, ele pode ser um motivo econômico, se a gente for pensar lá no CIPERO, né? Que é aquela coisa da extinção do setor, da empresa, que sempre gerou um grande debate. Nós temos várias ações que discutem isso. Mas extinguiu o setor, mas por que o CIPERO não foi para um outro lugar? Ele poderia ter sido transferido. Então, isso vai gerar muito debate. Eu já antevejo isso. Nós vamos ter debate sobre as decisões que já passaram, se o Supremo diz que é só a partir de agora, como ficam aquelas que já entenderam que tinha que ser motivada a despedida, e pessoas que foram reintegradas. Vamos ter um grande debate sobre quais são os motivos que justificam e até quanto que o juiz do trabalho pode ir, né, se miscuindo no famoso jus variandi ou no poder de comando do empregador e dizer, não, aqui não, isso aqui não é um motivo que justifique. Então é assim, uma quantidade bem grande de desafios e de discussões que nós vamos ter agora a partir dessa decisão. Eu digo que não é bem uma pacificação, assenta uma tese. Agora também tem que ler como é que vai ficar essa tese e como é que estarão os votos. Talvez a tese seja um pouco mais específica, né? E a gente possa daí extrair mais coisas. A gente está falando muito assim, sem saber, sem ler os votos dos ministros. Muitas vezes há embargos declaratórios, e a maioria das vezes tem acontecido isso nas últimas teses do Supremo.
aquela da assistência judiciária aconteceu isso, o Supremo julgou de uma forma e depois nos embargos ele limitou. Então a gente também vai ter que agora acompanhar a evolução. Na questão da contribuição assistencial, a mesma coisa. Mudou totalmente daí. Ele estava indo numa direção de que não teria contribuição assistencial e nos embargos mudou completamente. Deu um cavalo de pau. A gente vai ter que aguardar, sabe? Eu, como sou magistrada, não dirigente sindical, eu tenho que olhar desse ponto de vista. A gente vai ter que aguardar a decisão do Supremo. Mas eu tenho convicção de que vai ser um desafio, porque todos os precedentes que são firmados têm sido assim. E mesmo quando é firmado um precedente, tem um caso muito aí comentado, temos muitas ações, que é aquelas questões de complementação de aposentadoria, foi firmado o precedente e as discussões não param. O nosso sistema, ele não... Parece que ele não consegue, assim, né, Vicente, se amoldar essa questão dos precedentes. Pacificar de forma porque completa. Tem uma lei e aí as pessoas não conseguem. É isso, é a contradição. A gente, na verdade, está fazendo outra lei com o precedente. Aí tem que ver que tipo de lei que tu está fazendo com o precedente, porque ela quase vira uma lei. Porque é só a discussão de argumentos entre cada canto. Ilustrativo, né? É muito fácil de entender. Por exemplo, aquela famosa decisão da Suprema Corte Americana sobre o direito ao aborto, da onde ela vem, não está escrito em lugar nenhum. Foi uma decisão da Suprema Corte que interpretou a Constituição Federal e pelo direito à liberdade, que é consagrado, mas é um princípio constitucional da Constituição Americana. Ele extraiu, a Suprema Corte extraiu naquela época, que a mulher tinha direito ao aborto. E agora, em outra composição, extraiu uma conclusão totalmente diferente. Né? Lá ela disse que os estados, lá tem aquela questão dos estados, que tem legislações diferentes, eles podem estabelecer como quiserem. Antes, tinha entendido que era um princípio constitucional e não podia, mas por que disso? Porque não tem nada escrito sobre isso. O problema é que aqui tem coisas escritas sobre tudo. E aí, então, a gente tem que trabalhar com essas duas questões. É um desafio. Bom, eu estava falando e ia pedir para o Diego colocar no vídeo um depoimento do Dr. Eduardo Henrique, que é um advogado lá de Brasília, integrante do escritório LBS e também da Rede Lado, e que ele fez a sustentação oral nesse julgamento, e aí eu acho que é bem interessante a gente... Ele sabe mais que nós. A gente ouvir o depoimento que o Eduardo colocou. Vamos ver. Olá, nos últimos dias 7 e 8 de fevereiro, o Supremo finalmente julgou o RE 688-267. Ele se remete à tese 1022 de repercussão geral, que discute a possibilidade de dispensa imotivada por empresas públicas e sociedade de economia mista. O caso teve origem no Ceará, com assistência do Sindicato dos Bancários do Ceará, e chegou ao Supremo com recurso extraordinário dos reclamantes, 5 bancários demitidos pelo Banco do Brasil. Depois de vários debates e decisões, o Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, com isso, o resultado valeria e valerá não apenas para o caso concreto, mas para todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Eletrobras e Banrisul. No julgamento feito pelo Supremo, vencido o relator ministro Alexandre de Moraes e prevalecendo o voto do ministro Barroso, concluiu-se que toda dispensa por estatais, ainda que atuem em concorrência e seus empregados admitidos via concurso público e sob o regime da CLT, deve ser motivada. É importante dizer que a tese não significa que a demissão ocorrerá apenas por justa causa. É que a dispensa sem justa causa sempre pode acontecer, pois os empregados das estatais, ainda que admitidos via concurso público, não têm estabilidade aplicável somente aos servidores públicos vinculados ao regime estatutário e não à CLT. Todavia, agora, com a decisão do Supremo, a dispensa deve ser precedida de motivação devidamente comprovada pela empresa. Não é necessário, o Supremo também definiu, instaurar, por exemplo, um processo administrativo. O ato ele pode ser simplificado, mas precisa ser devidamente comprovado, justamente para cumprir os princípios da impessoalidade, legalidade e motivação previstos em nossa Constituição. Falta aguardar a publicação do acordo e a tese final de repercussão pelo Supremo, mas eu destaco que os ministros, por maioria,
já entenderam que se o motivo dado pela empresa não for comprovado ou for considerado inexistente, cabe anular o ato demissional. Deve ser feito em cada caso concreto, examinando se a justificativa apresentada é válida ou existente. Não houve também indicação precisa de que motivos devem ser considerados apropriados para a dispensa, o que também deve ser examinado, julgado em cada caso concreto. Um ponto importante tem a ver com as modulações a serem adotadas. Nas sessões realizadas, prevaleceu a aplicação da tese apenas para os empregados que forem demitidos depois da publicação da ata de julgamento. Ou seja, quem foi demitido antes da decisão do Supremo e ainda que já tenha uma ação judicial, não será alcançado pela decisão. Para o ministro Barroso, haveria necessidade de modular os efeitos da decisão para evitar um prejuízo pecuniário exorbitante à administração pública, um excesso de judicialização. É importante, nesse ponto, aguardar a decisão final do Supremo quando da tese de repercussão geral, até mesmo para analisar eventuais recursos pelos bancários reclamantes, justamente para afastar essa limitação feita aos processos já existentes e que estão sobrestados aguardando justamente a tese de repercussão pelo Supremo. Por fim, é importante destacar que, como se trata de repercussão geral, ela é bastante ampla e genérica, de modo que situações específicas de cada estatal, a exemplo de eventuais normas internas e normas coletivas, devem ser dirimidas de forma individual, caso a caso, analisada a prova produzida e os motivos apresentados pela empresa reclamada envolvida no ato demissional que se pretende anular. Pronto, aula dada pelo Eduardo Henrique, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Ele mais ou aqui. menos disse tudo que eu falei, né? Exatamente. Foi Nem mesmo. ouvi, já sabia. Não, Combinaram. Mas deixa eu roubar outro lugar um pouco aqui, Vicente, fazer uma pergunta para vocês. Tipo, não que eu concorde, mas tem uma discussão que para mim faz sentido sobre, vamos tentar excluir os transitados em julgado. O que passou, vamos olhar para frente. Não concordo, eu acho que se mudou a lei, a gente pode sempre olhar para trás e tentar resgatar quem se afogou lá no processo. Mas qual é a lógica de estar em discussão também deixar para trás o que ainda não transitou em julgado, que ainda está em debate? E que foram sobrestados justamente por causa dessa... Isso é uma questão, posso responder, Vicente? Claro. O Supremo tem decidido assim, e até o Tribunal Superior do Trabalho, em algumas questões que ficam um pouco... Porque eles vinculam a situação de fato, né? Por exemplo, tem um precedente do Tribunal Superior do Trabalho sobre a responsabilidade do empreiteiro com o subempreiteiro inidôneo. E também houve essa modulação que só se o contrato foi posterior àquela decisão. É que isso é muito complicado, porque a gente tem lei. E por que se responsabiliza? Por exemplo, eu, uma juíza de tribunal, não tenho um precedente e preciso decidir um caso concreto onde é postulada a responsabilidade, nesse caso, do subempreiteiro. E eu examino dessa forma, digo não. Eu vou responsabilizar, embora não seja uma empresa de construção civil, porque aqui, notoriamente, foi contratado um subempreiteiro inidôneo, esse trabalhador vai ficar sem receber seus direitos. Era uma avaliação que eu tenho que fazer. Eu posso dizer que sim ou que não. Aí o Supremo estabelece uma tese que é a mesma tese que eu já defendia. Não, mas aí quando eu decidi daquela forma, eu não poderia ter decidido desse jeito, entende? Então é muito complexo esse sistema de Porque precedentes. coloca a data de corte. A data de corte no fato em si. Porque, por exemplo, uma vez que o precedente é aceita a repercussão geral, se determina a suspensão dos processos. Para quê? Justamente para guardar o precedente. Mas aí o que se pensa? Bom, agora, estabelecido o precedente, ele vai ser aplicado a todos aqueles processos que foram sobrestados. Mas aí, se o corte não na tramitação do processo, é isso que eu quero dizer, mas no fato, entende? Aí não teria nem por que sobrestar. Eu faço uma resposta para o Luciano aqui. Só tem uma justificativa. Economia. É só uma justificativa. La Plata. Só a justificativa do ponto de vista do conceito do liberalismo econômico.
É só essa a justificativa. É por isso que, por exemplo, também no FGTS, a correção do FGTS que estavam discutindo, eles estão estabelecendo, a partir daqui a correção é dessa forma. Mas todo o passado não vai ser corrigido. E isso por um interesse, é exatamente por aquilo que o Eduardo Henrique colocou, considerando a possibilidade de ter uma oneração muito grave. Porque se ele julgar que tem que ter um motivo e que isso é uma condição de nulidade da demissão, eventualmente tu vai ter um número importante de empregados que estão aguardando e que estão com seus processos sobrestados e vão ser julgados, as ações deles vão ser julgadas todas procedentes. Então, e por isso ele está dizendo, para esses aí não vale a partir daqui. A partir daqui, se tu demitir, tu tem que ter uma motivação. E o que é mais assim, impressionante é que os debates do Supremo, todos eles são carregados dessa discussão do liberalismo. É isso. É uma teoria que se chama consequencialista, ou seja, o juiz ele precisa analisar as consequências econômicas das suas decisões. Consequencialista. Essa é a teoria que alguns ministros do Supremo acham que deve ser aplicada. Então aí prevalece. Mas é que é difícil de novo, porque se fosse só um sistema de precedentes, só haveria decisões quando o precedente fosse formado, porque antes disso não haveria base legal jurídica para se tomar aquela decisão. O problema é que o nosso sistema é da civil law, que é da lei, e o juiz não pode dizer não sei o que fazer, eu não sei como julgar. Está lá na lei de introdução, eu sou obrigado a julgar. Então eu vou julgar apreciando as normas jurídicas e os princípios. Só que aí, no momento em que a tese é feita, o que eu julguei, mesmo que seja da mesma forma como a tese estabelece, não vai mais ter validade. E realmente nós teremos que ver como é que vai ficar a questão dos processos, inclusive já transitados em julgado. É complexo. Bom, é isso aí. Fala, Luciano, tu tem precedente, né? O Luciano tem precedente. Não, é que eu queria abordar um último aspecto que eu fiquei refletindo a respeito da pergunta que apareceu no começo aqui, a grande pergunta, o que é motivação simples? E tem um aspecto que eu quero abordar aqui, que eu acho que vai ser muito debatido daqui para frente, que é sobre o processo interno das empresas mesmo. Qual foi o grau de oportunidade que as pessoas tiveram para, seja dentro de uma regra de regulamento de pessoal, seja numa lógica de, bom, a pessoa está com um problema de relacionamento, tá, então troca a pessoa de setor para ver se não resolve, ou a pessoa está com um problema de produção, bom, então troca de fazer para ver se não resolve. Eu acho que esse debate ele tende a ir muito para esse lado daqui para frente, depois da coisa meio que se pacificar. Né? E precisa ir. Porque muitas vezes a gente vê assim, tá, beleza, o cara teve uma avaliação ruim, demite. Mas por que ele teve avaliação ruim? Não pode se bastar no recorte do aspecto profissional da pessoa. Tu tem que ver, tem que estar presente nesse debate, na minha opinião, o quanto a empresa deu oportunidades para pessoas... E condições. E condições de demonstrar que não, aquilo ali não é um motivo para ser desligado. E muitas vezes a gente não vê isso. Tem um conceito, Luciano, e assim, a gente... o difícil nesses programas, Beatriz, é que a gente começa e daí a gente não quer parar. Podia ser umas 3 horas, né? Podia ser quase como o Podpah, aquele, né? Que tem umas 3 horas cada um. Mas não, a gente tinha alguns debates, assim, dentro dessa área do direito, que, por exemplo, qual era o bem maior? O bem maior é a defesa da preservação. Por exemplo, vamos lá, um debate que a gente pede a rescisão indireta de um emprego, quando o empregado dá justa causa no seu empregador, tá? Então o empregado vai dizer, o empregador está fazendo tal e tal falta, ou fez tal falta, tá? E qual era o debate que se estabelecia dentro dos tribunais? Então, por exemplo, uma falta, atraso do depósito de fundo de garantia, atraso de pagamento de salário e tal. Qual era sempre o embate que se estabelecia? O olhar do juiz, quando vai examinar essa questão de uma rescisão indireta, era sempre dizer o seguinte, o bem maior é o emprego. Essa é a interpretação. O olhar que o juiz tem que dar o bem maior é a preservação do emprego, porque o emprego é o bem maior. Então, quando o juiz vai interpretar,
ou quando o operador, quando o advogado está apresentando o caso para o juiz, ele tem que mostrar, olha, o bem maior a preservar aqui é o emprego. Mas a falta foi cometida pelo empregador é tão grave que o emprego tem que ser rompido. Aqui, nesse debate da motivação, ele tem que ter esse olhar. Do ponto de vista, o julgador, quando for examinar, ele tem que olhar a motivação e tem que dizer, não, essa motivação é uma motivação apta a fazer uma rescisão. Não é uma motivação para uma demissão por justa causa. Mas sim, é uma motivação. Entende? É uma motivação. Então, e aí ele fazer esse juízo. E como a Beatriz disse, é um juízo, ele vai fazer. O que para ela pode ser motivo, para mim pode não ser. O que para ela pode ser motivo, para ti pode não ser. Entende? E esse é o debate, e esse eu acho que é o que nos seduz, né, Beatriz? Essa é a riqueza da gente poder enxergar as coisas, às vezes, com olhares muito diferentes, entende? Mas essa riqueza, que às vezes é um pouco negada, por quem defende muitos precedentes, porque vem aquela lógica da segurança jurídica, né? Aí, só para dizer que a gente dá a volta e chega no mesmo lugar. Por quê? Qual é o inconformismo com a civil law? Há várias interpretações, porque não existe possibilidade de se fazer uma lei que abarque todas as situações da vida. Não tem isso. O juiz não é a letra da lei, ele não é. Há necessidade de ponderar vários aspectos. Só que isso pode motivar decisões diferentes, como disse o Vicente, de acordo com a posição de cada magistrado. Mas nós vamos acabar na mesma situação. O precedente, assim como nós estamos utilizando no nosso sistema, ele acaba chegando no mesmo lugar. Ele vai dar aso a muitas interpretações. Como nós dizia... não conseguimos chegar no comum Não law. tem a máxima de vocês do direito, cada cabeça uma sentença? Não, e como dizia o meu finado pai, muito pano para manga. Também. Vai Isso precisar vai dar uma outra uniformização depois, talvez, sobre quais são os motivos, como é que isso se processa. É complexo. Eu acho simplesmente fascinante. Acho fascinante ser magistrada. Sou magistrada de carreira há 35 anos e não me canso, porque eu acho fascinante esse debate, esse olhar sobre o humano de cada processo, sobre cada um que está ali, cada trabalhador, cada trabalhadora, cada empregador, cada empregadora. Eu amo e faço isso com muito gosto. Mas é assim que é, não é matemática. Não tem como ser, porque nós estamos julgando pessoas, nós estamos julgando vidas humanas, e aí não existe matemática. Fascinante desafio. E amanhã, 28 de fevereiro, quando for ao ar, isso aqui já vai ter até passado, mas vai ter um importante ato em defesa da Justiça do Trabalho, que vai acontecer ali no Tribunal Regional do Trabalho, mas vai ter a participação de operadores, sindicalistas, enfim, de toda a sociedade. Eu acho que é importante a gente fazer o registro disso. Bom, eu quero agradecer demais ao Luciano, à Sabrina, integrantes da diretoria dos sindicatos bancários, o presidente, a Sabrina, nossa querida companheira aqui de tantas e tantas lutas, né? Assada Caixa, né? Caixa. E agradecer demais a presença da Beatriz Henke, da doutora Beatriz Henke, da desembargadora Beatriz Henke, que realmente é um nome importante e referência dentro do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Esse é o podcast Eu Tenho Direito, uma produção dos Sindibancários. Na apresentação estou eu, Antônio Vicente Martins. Na produção, junto comigo, a Laís Escher, a jornalista Laís Escher. Na técnica, o Diego Dornelles. A coordenação de comunicação é da jornalista Aline Adolfs. E a direção de comunicação é do companheiro Gilney Nunes, em férias, mas merecidas férias. Obrigado a todos vocês. Salve, salve e até a próxima.